Prezadas alunas, prezados alunos, vamos adiante aqui no estudo do direito administrativo. Eu vou passar aqui em relação ao último vídeo sobre a função administrativa que está subordinada à lei e visa a satisfação das necessidades coletivas por meio de atos concretos, construção de uma obra, por exemplo, de um colégio, de uma escola, fiscalização de estabelecimento, emissão de documentos, etc. A função política do governo, entre parênteses, a função política é relativa a governo, ela origina-se da Constituição de 5 de outubro de 1988, a nossa Constituição cidadã, e tem lugar nas medidas políticas exercidas com independência e discricionariedade. Aqui eu gostaria de ampliar a edição de medida provisória, decreto de intervenção, que seria a discricionariedade. Gostaria de ampliar o conceito dizendo o seguinte, que discricionariedade é a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei. Ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. Por que isso é importante? Porque você tem que jogar dentro das 4 linhas. Então a gente vai ver um exemplo aqui a seguir de nepotismo para ficar claro como é importante o estudo dos princípios e o que eles originam. Então, dado esse conceito de discricionariedade, nós vamos continuar aqui, finalizando aqui o último parágrafo sobre função política, que ela fixa metas, objetivos e diretrizes a serem cumpridas pela atividade administrativa. Ela é soberana, é um comando, uma direção, um planejamento e coordenação dos atos administrativos. Dando sequência, então, nessa videoaula 03, de domingo 6 de julho de 2025, nós vamos partir para uma questão aqui de interpretação dos princípios a respeito de noções do Estado, governo, administração pública, é para julgar o item a seguir. É uma questão de 2015 da banca CESP-Sebrasp. A administração pública em sentido amplo abrange o exercício da função política e da função administrativa, estando ambas as atividades subordinadas à lei, certo? Aqui é questão só de certo e errado, não tem A, B, C, D, E. Então, está certo de acordo com o que a gente estudou. Seguindo adiante aqui, os princípios da administração pública, nós demos já conceitos, estamos analisando força normativa e vamos passar agora a princípios explícitos e implícitos. Supraprincípios, vamos ver a seguir, supremacia e indisponibilidade, princípios constitucionais da administração, vide o artigo 37 caput da Constituição Federal, que é o LIMP. Para quem não conhece a sigla LIMP, eu vou falar agora a seguir, citando na explicação conceitual. Princípios esparsos, a gente vê dentro de licitações, de serviços de autotutela, que são os princípios espalhados nas leis, na nossa legislação. Nós temos, inclusive, na LINDB, para quem não sabe o que significa LINDB, eu também vou explicar essa sigla, que é muito importante agora a seguir. E temos princípios administrativos nos artigos 23, 24 e 30 da CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. São autores importantíssimos, para quem está chegando na área jurídica agora, leia sobre Dworkin e Alexis. Nós temos livros importantes sobre eles. Para Dworkin, os princípios eles são padrões a serem observados, baseados num modelo ou padrão de justiça, equidade e moralidade a ser observado. É um estándar. Se cair na prova falando sobre estándar, citando Dworkin, você já pode sentir ali cheiro de que está correta a opção. Por isso que é bom aprofundar e revisitar. Já para Alexis, princípios são andamentos de otimização para deixar o direito mais claro, mais objetivo. Como se o direito fosse um queijo suíço e os princípios vêm para preencher essas lacunas. Olha que interessante a metáfora. Esses espaços deixados pela norma jurídica, eles são preenchidos, então, pelos princípios. Por exemplo, a partir do princípio da impessoalidade, foi construída a norma cogente. O que é uma norma cogente, para quem está chegando agora? São cogentes as normas que se impõem por si mesmas, ficando excluído qualquer arbítrio individual. São aplicadas ainda que pessoas eventualmente beneficiadas não desejassem delas valer-se, elas são aplicadas sim. São aplicadas ainda que pessoas beneficiadas não queiram.
como consta numa súmula vinculante, aí o dever de casa. Qual é a súmula vinculante? Que essa norma cogente veio a fechar essa lacuna do nepotismo, porque antes as pessoas colocavam 10, 15, 20 parentes para trabalharem, por exemplo, na sua seção administrativa, né? Então, essa súmula vinculante, por ser vinculante, é redundância, é um pleonasmo você falar que é do STF, do Supremo Tribunal Federal. Se ela é vinculante, ela vincula, então ela não é do STJ, não é uma súmula da terceira instância, e sim da quarta instância, que é o STF. Para quem não conhece as instâncias, rapidamente, primeira instância é o juiz comum, o juiz do Tribunal de Justiça. Na segunda instância, nós temos os desembargadores ou os juízes de segunda instância. Terceira instância, o juiz já passa a ser chamado de ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre questões que envolvam, por exemplo, numerário, né, dinheiro. E o STF, que é a quarta instância, também temos 11 ministros, e eles são chamados de quarta instância porque eles tratam de assuntos objetivamente vinculados à Constituição. Eles defendem a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso nós podemos aprofundar depois em direito constitucional, mas agora voltando, nos atendo aqui à proibição do nepotismo em direito administrativo, é claro que também, além do princípio citado da impessoalidade, tem uma carga também do princípio da moralidade, pois a administração não é a casa da mãe Joana para se encher de parentes. Nós combatemos assim a visão paternalista, onde a pessoa diz: eu sou o gestor, então eu posso fazer da administração pública o quintal da minha casa, e não é bem assim. Ao vedar o nepotismo, nós abrimos espaço para a democracia republicana, o que é interessante agora a gente tocar também no que significa república, né? Vem do latim res publica, pública, res coisa, coisa pública. O nepotismo é considerado um ato de improbidade administrativa por fundamento em princípios. Então, você pode se questionar, né? Mas de que servem os princípios? Eles são fontes de direito, assim como as leis são fontes de direito, como a jurisprudência ou como as súmulas vinculantes ou não também são. Então, nós, pela supremacia, pela autotutela e a indisponibilidade, nós citamos como exemplos de princípios implícitos. Os explícitos são, como eu falei no início do vídeo, os que estão citados no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, que eles são os 5 princípios conhecidos pela sigla LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esse princípio de eficiência, quando eu, lá em 2004, acompanhei, não existia, ele foi incluído. Ele é para combater a velha prática, né, do blazer, do casaco de terno na cadeira. As pessoas chegavam numa sessão pública, colocavam lá o seu casaco e saíam a passear. Então, cadê a eficiência? Passou a existir a partir de 2004, com a emenda constitucional número 45, que também vamos aprofundar em direito constitucional. Essas emendas e a praxis prevista na Constituição. Como, por exemplo, 5 anos após a Constituição de 88, em 1993, foi feito um plebiscito. Estava previsto também após os 250 artigos da Constituição. Mas voltando aqui ao direito administrativo, que é fascinante como eles são ligados, né? É um xadrez da vida, né? Tanto o administrativo, quanto o constitucional, quanto o civil, que é a constituição do indivíduo. Tem uma interligação que é maravilhosa. Quanto mais você estuda, mais você vê que eles são coligados. Então, como eu citei, os princípios esparsos que estão espalhados em leis de licitações, leis de serviços, leis de processo administrativo federal, né, e na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, nós temos como, por exemplo, o princípio da boa-fé, o princípio da segurança jurídica, que é para evitar uma retroatividade da lei. Você tem que ter segurança jurídica quando você fecha um negócio de milhões com imóvel, por exemplo. Não pode virar, né, a casa da mãe Joana, como já foi citado. Então, vou citar aqui a professora Jussara Ferreira, que ela cunhou o termo de que a boa-fé é a grande dama do direito, mas ele está presente nas relações privadas e também aqui nas relações públicas. Então, ela aplica-se a boa-fé tanto no direito civil, no empresarial, quanto aqui no direito administrativo. A administração não pode se valer ou se voltar contra um fato que ela deu causa, que é o famoso nemo venire, o nemo potest venire contra facto proprium, que é um brocardo latino,
que nós evitamos, né, citar muitos brocados latinos para facilitar e descomplicar, né, o juridiquês, mas o nemo venire potestas venire contra factum proprium, ele significa que a administração ela permite que uma situação ocorra, então ela tem que arcar com os ônus que existem em função dessa permissividade, por exemplo. Esses princípios, sejam explícitos ou implícitos, eles estão na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, como eu já citei, e nas leis, para preencher esses espacinhos do queijo suíço citado acima, como um exemplo, uma metáfora para melhor entendimento de quem está chegando agora na área jurídica. Então, o nosso ordenamento jurídico, o nosso direito, ele se serve desses princípios para preencher essas lacunas. Isso é muito importante para entendimento, porque, por exemplo, a CESP, que é uma banca importantíssima, agora, recentemente, em 2021, ela aplicou uma questão onde ela perguntou o seguinte: o princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se princípio da letra A, eficiência? Não, eu acabei de citar um exemplo. Letra B, segurança jurídica. C, moralidade? Não é o caso. Publicidade? Também não. E letra E, impessoalidade? Também não. Então, o nosso gabarito é letra B, segurança jurídica, porque não é possível retroagir um negócio que você fez, por exemplo, de milhões num imóvel e você, daqui a pouco, ser surpreendido por uma lei nova que vai mexer no que você já fez, você já gastou, seja no RGI, seja no cartório, né, seja inclusive com reforma, com obra. Você não pode ter aquele grande negócio jurídico que muda a vida, por exemplo, das pessoas, né? Tem pessoas que não querem adquirir imóvel, mas quem adquire quer ter a casa própria para não pagar aluguel. Para ela é um negócio que é um patamar novo, é uma segurança de vida. Mas respeito conheço muitas pessoas que não querem comprar imóvel, querem pagar aluguel, por ter a facilidade de sair de um condomínio tóxico, por exemplo, e compactuo, né, dessa visão, que realmente tem uma grande vantagem, né, de você ter de repente um vizinho, como eu já presenciei casos, né, de vizinho, né, ou matador ou metido a matador, vizinho que porta arma, né, até ilegalmente. E você vai procurar o judiciário não te ajuda. E aqui é importante para quem está se formando e acha que já é um juiz federal, não bata de frente com as pessoas, porque o juiz ele vai com o seu longa-manos, que é o braço do juiz, né, o oficial de justiça, até um certo ponto. Não pense que o oficial de justiça vai fazer intimação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nos morros. Não vai. Até porque ele não volta. Então tem que ter esse bom senso. O direito, o ordenamento jurídico, ele vai até um certo momento. Exerce-se o poder jurídico até um certo momento. Dali para frente é o poder paralelo. Então nós estamos aqui em guerra civil no Rio de Janeiro. Torço para que nós possamos mudar. Faço a divulgação do grupo CCS que eu criei, Construindo Casas Saudáveis, para que possamos melhorar com a educação jurídica moderna adaptada, que é o método EJUMA, Educação Jurídica Moderna Adaptada, a partir dos 7 anos nos colégios, nos CIEPs, no Rio de Janeiro. São 520 CIEPs criados no Rio de Janeiro pelo saudoso Leonel de Moura Brizola. Eu vim de Porto Alegre aqui na década de 80, né, em função do primeiro governo dele, pós-anistia, em plena ditadura militar, que em 85 findou-se, né, graças a Deus. E temos sim esse objetivo de vida de deixar um legado para as crianças que não tenham que pegar em armas, que elas tenham oportunidades de trabalharem, de gerarem sua renda honestamente. E essa questão dos princípios jurídicos das leis, não adianta você recrudescer lei, você endurecer lei, você aumentar a pena. Isso é comprovado em todo o planeta Terra, que as pessoas continuam cometendo os crimes. Você tem que educar. Então eu agradeço a compreensão dessa colocação do Grupo CCS, Construindo Casas Saudáveis. Nós temos já mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube, no Instagram, Kawaii e TikTok. E faço votos de que as empresas que possam participar com 1% do seu imposto de renda colaborem para que levemos o que é um dos sonhos do morador de rua, ter um sabonete para tomar banho. Aqui no Rio de Janeiro, no inverno, não é um inverno rigoroso como de onde eu venho no sul, mas eu presenciei pessoas tomando sim num tubo de água fria e gritando pelo frio, porque conseguiram um sabonete para tomar banho nos CREAS, que são os Centros Especializados de Assistência Social. Eu sei que muita gente vira as costas, não se sensibiliza, mas tem pessoas, por exemplo, que fazem ações sociais e ajudam realmente pessoas, mas viajam no seu jatinho, então estão gastando milhares, se não milhões de itens que poderiam ajudar efetivamente as pessoas.
Mas isso é um discurso para uma outra questão, uma área paralela a essa. Né? Nós, operadores do direito, temos sim que visualizar que o combate ao crime se dá pela criação de oportunidades e vamos focar nisso. Não apenas em encarcerar, em construir presídios, não é por aí. Vamos construir colégios, é a minha visão. E quem concordar, por favor, coloque nos comentários, e quem discordar, seja educado, não seja radical. Tanto radicalismo de esquerda ou radicalismo de direita eu não compactuo. E peço humildemente que sejam educados nas colocações para que a gente possa construir algo de positivo para essas crianças que estão aí sendo jogadas no mundo como cidadãos sem preparo. Né? A escolaridade está falida. Faz de conta que você sabe ler, faz de conta que você sabe calcular e eu te aprovo. Isso não é possível. Né? E vamos parar com esse paternalismo de Bolsa Família para as pessoas terem mais filhos e também não trabalharem. Tem que trabalhar sim, tem que dar o mínimo até a pessoa se independizar e levantar voo. Gente, desculpa o desabafo, a questão política, como a gente citou, que é importantíssima na nossa vida. Não neguem a política, ela muda a vida sim, diminui a criminalidade e protege a você mesmo. Nós vamos partir para o estudo aqui, transformar primeiro as vidas das famílias de bem que querem e podem e têm a oportunidade de estudar. A educação transforma. Fique com Deus, muita saúde e ótimos estudos.